Você não se prepara para as Olimpíadas. Na noite anterior, você precisa se preparar a vida toda. Você não se prepara para a crise final na noite anterior à crise. Se você não aprender a andar com Deus hoje, não andará com Deus amanhã. Como acontece o revivamento? Como acontece a salvação? Como você consegue vitória sobre as coisas que faz e depois pede perdão e então faz de novo e pede perdão novamente e faz de novo? Quando você tem Deus, você realmente cresce. Você não cresce de hoje para amanhã instantaneamente. Você não se torna maduro assim. Você não pode respirar 2 vezes ao dia, de manhã quando acorda e à noite quando vai dormir. Se você quer continuar vivo, precisa continuar respirando. O que significa estar cheio do Espírito de Deus? Na medida em que você anda com Deus, na medida em que Deus pode te guiar, e você conhece o plano dele e segue o plano dele, o que isso significa? A Bíblia diz que devemos crescer até a medida da estatura da plenitude de Cristo. Sinto muito por dizer o que direi a seguir, mas na verdade não me sinto mal por dizer isso. Antigamente as pessoas falavam muito sobre obras e ninguém sobre graça. Ultimamente falamos muito sobre graça, mas ninguém fala sobre obras. E se você disser obediência, só de dizer a palavra obediência, você é um legalista. Você me entende. Não somos salvos por obras, somos salvos somente pela graça. Mas se você está cheio da presença de Deus, acredite em mim, você o obedece. É isso que a Bíblia diz. Se você me ama, você me obedece. Não é um pedido, é uma informação. Se você realmente me ama, não tem problema em me obedecer. Se eu amo minha esposa, acredite. Eu lavo a louça sem comentários. Eu estou falando sério. Pergunte a ela, converse com ela. Eu estou falando sério. Não porque é uma exigência. Para qualquer coisa, você sabe. Apenas porque eu a amo. E falamos muito sobre amor, 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 amor. Maravilhoso. Deus é amor, eu concordo. Mas se você ama a Deus, deve haver alguma prova de que você ama a Deus. Você me entende. E nunca falamos mais sobre isso, mas a prova é que, quando você anda com Cristo, a presença dele em você o leva a um crescimento diário. As crianças realmente crescem. Olá, eles crescem. Agora, eles não crescem rápido, pois não temos paciência. Deus tem paciência com você e comigo. Nós não temos paciência conosco mesmos. Mas quando você tem Deus, você realmente cresce. Você não cresce de hoje para amanhã, instantaneamente se torna maduro, mas você realmente cresce. Mas nós, onde vemos o crescimento em nossas famílias, em nossas igrejas, como acontece o crescimento? Como acontece o crescimento? Veja. Falamos sobre orar, sem cessar. O que isso significa? Significa estar de joelhos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nunca ir à escola, nunca ir ao trabalho. A oração, pensamos, é continuar pedindo. Me dê isso, me dê aquilo. Bem, Ellen White fala sobre isso. E ela diz que Abraão andou com Deus. Enoque andou com Deus. E ela explica, ela diz que eles estão continuamente conectados. Consciente de sua presença, dependendo continuamente de sua orientação. E ele diz que andar com Deus é estar conectado. Isso significa orar sem cessar. Você me segue, e então, como você cresce? Bem, Caminho a Cristo diz que a oração é o respirar da alma. Você não pode respirar 2 vezes ao dia, de manhã, quando você acorda, e à noite, quando vai dormir. Se você quer continuar vivo, precisa continuar respirando. O mesmo vale para a oração. Assim que você negligencia estar conectado com Deus, você fica exposto às flechas ardentes de Satanás. Assim que você negligencia orar, você desce. Você precisa estar continuamente conectado. Ellen White tem citações disso. Eu tenho isso no meu seminário de oração. Ela diz, para fazer uma disciplina várias vezes ao dia. Parar por alguns segundos. Ela não diz para parar por 2 horas como você faz de manhã. Ela diz para parar por alguns momentos, para se reconectar, para buscar a presença de Deus. E ela diz que você vai se acostumar a andar na presença dele. Você me entende? E assim, como acontece o crescimento? Como acontece o revivamento? Como acontece a salvação? Como você consegue vitória sobre coisas que faz, e depois pede perdão, e então faz de novo, e então pede perdão e faz de novo?
Como você obtém vitória? Como você tem influência sobre sua família, seus filhos, seus amigos, colegas de trabalho, vizinhos? Como você consegue crescimento em sua igreja? Como isso acontece? Porque teoria é muita teoria, mas na prática não a vemos. Como? Bem, deixe-me explicar um pouco como isso acontece. Temos um grande problema na igreja. Qual é esse problema? Confundimos as coisas. Confundimos as coisas. Por exemplo, falamos sobre a salvação pela graça e, em seguida, tentamos conquistá-la por meio de obras. Isso está na Bíblia. Diz que eles substituem a justiça de Deus pela sua própria justiça. Deixe-me dar um exemplo. O cara que devia 10.000 talentos ao mestre, você se lembra? Ele disse: perdoe-me e eu te pagarei de volta. O que é isso? Perdoar-me é graça e eu vou te pagar de volta. O que vale? Se você é perdoado, você é perdoado. Você não precisa pagar de volta. Mas ele não entende. Ele os confunde. Perdoe-me e eu pago de volta. Você não precisa reembolsar. Se você reembolsar, não há graça. Você trabalha por isso. Como o jovem rico, o que eu devo fazer? Eu o faço para herdar. Você não precisa fazer para herdar. Você precisa pertencer para herdar. Você é meu filho. Você herda. Quando eu morrer, é seu. Você me segue. Nós confundimos as coisas. É muito caótico em nossa mente. E o problema que temos aqui é que pensamos que, para crescer, devemos fazer isso ou aquilo. E não entendemos que tudo o que você fizer continuará falhando, e falhando, e falhando. E continuamos tentando e falhando novamente. E continuamos tentando e falhando novamente. Até que nos tornemos fariseus, falsos de duas caras. Ó, como você está ótimo. Eu conheci um cara no estacionamento, né? Não aqui, não hoje. Como você está? Bom. Sua família? Boa. Seu trabalho? Bom. Feliz sábado. Depois da igreja, pastor, preciso falar. Ele entra. Ele diz: minha esposa saiu. Você disse que sua família está bem. Ah, é o que dizemos. Não queremos dizer isso. Haha, não queremos dizer isso. O que isso significa? Aprendemos a colocar um sorriso bonito e por dentro sofremos. E assim falhamos, e eventualmente apenas colocamos uma máscara. E sofremos por dentro. Esse é um extremo. O outro extremo é que nos desencorajamos, ficamos deprimidos e desistimos de lutar. E não aprendemos a lição. Não é lutando que você cresce. Você me segue. Como o crescimento acontece na sua vida, na sua igreja, deixe-me. Como vem o avivamento, como vem a vitória, como vem os batismos. Todas essas coisas boas, todas, nenhuma, tudo. Bem, deixe-me primeiro lembrá-lo de que Jesus disse aos discípulos: é melhor para vocês se eu for, porque se eu for, vou lhe dar o Consolador, e ele o guiará em toda a justiça. Quanto? Primeira ou última parte, ou tudo? Jesus também falou aos discípulos e disse: não vão. Eu sei que vocês têm a grande comissão. Eu sei que você deve evangelizar o mundo. Não fique esperando na cidade e orando. Por quanto tempo ele deve orar? 1 hora, 1 dia, 1 semana. Jesus diz: ore e ore e ore e ore até. Até quando? Ouça com atenção. Até. Ore, ore, ore. Continue orando até receber o Espírito Santo. Quando receber o Espírito Santo, receberá poder. Então vá. Muitas vezes, vamos sem o Espírito Santo. Portanto, não há poder. Faltamos poder em nossas vidas, em nossas igrejas. Mas a presença do Espírito Santo está associada ao poder. Quando você receber o Espírito Santo, receberá poder. E a palavra é dunamis. Isso significa dinamite. E os discípulos oraram e receberam o Espírito Santo. Quando receberam o Espírito Santo, veio o poder. E então eles pregam. Não apenas Pedro, como somos tentados a acreditar. Ele diz
que todos, como está escrito no livro de Atos, pregavam e falavam em línguas, e todos aqueles nas nações representadas ali os ouviam em sua própria língua, e diziam: estão eles bêbados? E Pedro os defendendo, não a si mesmo. Isso significa que todos eles trabalharam. Pedro diz que não, eles não estão bêbados. Esta é a realização da promessa. Eles recebem o Espírito Santo. E lembre-se do tipo de sermões que Pedro pregava. O sermão dele durava cerca de 20 segundos. Jesus, ele era o Messias. Vocês o crucificaram. Precisam se arrepender. Amém. 3.000. O que devemos fazer? 5.000. E a Bíblia diz que estou improvisando. Não está na Bíblia que o secretário da igreja passou o dia todo e a noite toda ligando para as pessoas? Qual é o seu telefone? Qual é a sua data de nascimento? Qual é o seu endereço para colocar nos livros da igreja? E depois que eles chegaram, era cerca de 02:00 da manhã. Ele disse: eu registrei apenas 500 pessoas e tenho mais 4.500. E no dia seguinte, mais 3.000 batizados. O secretário diz: homem, ele vai me matar. E então ele diz: em vez de dizer mais 3.000 e mais 2.000 e mais 7.000, ele diz: Deus acrescentou aos seus números. No domingo eles tiveram o batismo. Diariamente. E se você tivesse isso em sua igreja, nunca há tempo para esvaziar o tanque de batismo porque você tem que usá-lo novamente. Não é algo curioso. Por que isso? Não acontece. Aconteceu quando eles receberam o Espírito Santo. Não acontece porque... Deixe-me explicar um pouco. Então o reino dos céus será como 10 virgens que pegaram suas lâmpadas e saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram sábias, 5 eram tolas. E elas pegaram seu óleo. E lá. Você conhece a história? Não conhece. E então, ouça com atenção. Mateus 25. Você conhece. A história? Não conhece. Bem, deixe-me te contar algo aqui. 10 virgens. O que isso significa? Não se preocupe com isso. 10 virgens. O que significa que elas são virgens? Elas são a igreja má ou a igreja boa? Igreja boa. Na Bíblia, a mulher é o símbolo da igreja. A mulher virgem é o símbolo da igreja pura. A mulher prostituta é o símbolo da igreja apóstata. Estou certo. A virgem está vestida de branco. Essa é a vestimenta de justiça de Cristo. O apóstata está em escarlate ou vermelho. Esse é o símbolo para doutrinas ruins, o vinho da Babilônia. As virgens não apenas estão vestidas de branco. Quantas delas são virgens? Apenas 5, as sábias. Ou todas 10, incluindo as tolas. Olá! Então ele está falando sobre 5 igrejas de Deus e 5 igrejas apóstatas. Ou todas as 10 são igrejas de Deus. O espírito de profecia é bem claro sobre isso. Diz que a igreja de Deus são todas as 10. Agora ouça com atenção. Quantas delas têm as lâmpadas? Todas as 10. A tua palavra é uma lâmpada. Então as 10 antigas têm a palavra. Elas têm a verdade. Elas têm as doutrinas. Elas têm os mandamentos. Elas são aquelas que guardam a lei, certo? Todas as 10, ouçam com atenção. De acordo com o grego, todas as 10 têm óleo no início nas lâmpadas. Você me segue. Todas as 10 têm óleo. Qual é o símbolo do óleo? O Espírito Santo. Todos os 10 recebem o Espírito Santo quando são batizados. Eles vêm à igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você sabe, o problema é que, mais tarde, alguns deles não têm mais óleo. Bem, deixe-me explicar o que acontece em nossas igrejas. Temos um batismo, e isso é uma coisa boa, uma grande celebração. Temos uma refeição. Alguém foi batizado. É bom ou ruim que as pessoas sejam batizadas? É bom. É o suficiente. Nós confundimos nascer com crescer. É bom ter um bebê, mas o bebê precisa crescer. Se o bebê não crescer, você precisa ir ao médico. O bebê está doente. Temos uma celebração, as pessoas se batizam e dizemos, fim da história. Isso é abuso infantil. Após um batismo, deixamos o bebê sozinho. O bebê precisa ser arrotado, precisa ser alimentado. A fralda precisa ser trocada. O bebê precisa de cuidados. Olá, e nossos bebês, após 40 anos de batismo, ainda estão de fraldas porque ninguém, nunca, os ajudou a crescer.
Eu cantei a música e ninguém me apreciou. Eu não vou voltar. Cresça! Este pastor disse que eu não vou voltar. Eu vou chamar a conferência. Bebês, você me segue. O bebê precisa crescer até a maturidade espiritual. Confundimos a justificação com a santificação. Nascer de novo é crescer do bebê que se alimenta de leite para a comida sólida, até a estatura da plenitude de Cristo. E nem falamos sobre crescimento e santificação, porque, ei, você é legalista. E essa é a razão pela qual sofremos. E temos tantos problemas na igreja, porque não há maturidade. Você me entende. E o problema que temos é que a salvação tem 3 estágios: justificação, santificação e glorificação. Amamos o primeiro e o último, justificação e glorificação, mas odiamos o meio. Amamos sair do Egito e entrar em Canaã, mas não gostamos do deserto no meio. E é através disso que Deus faz você crescer. Isso te ensina paciência, fé, humildade, amor, compromisso e assim por diante. Você me entende? Através da plenitude ardente, ele purifica seu caráter. Senhor, me dê paciência. E então seu chefe te dá trabalho duro. Senhor, resolva o problema com meu chefe. E Deus diz: você não pediu paciência. Você me segue. E assim, o problema que temos é que rejeitamos o processo de crescimento. Não gostamos de problemas. Queremos ser salvos de uma maneira muito confortável. Assim que você tem um problema, queremos que Deus o resolva, em vez de querer que Deus nos faça crescer. Em vez de orar, Senhor, conserte o problema. Devemos orar, Senhor, ajude-me a crescer. Qualquer lição que você esteja tentando me ensinar, ajude-me a aprender a lição, para que eu passe de ano, para que eu me forme, para que eu não precise sofrer novamente. Eu passo para a próxima turma. Eu aprendo minha lição. E o que acontece? No começo, todos nascem no reino de Deus. Mas alguns deles não conseguem crescer. Você me entende? Alguns deles não conseguem crescer. Vamos continuar. Agora todos têm óleo. No começo, de acordo com a tradução em grego, eles tinham a lâmpada com óleo e o recipiente reserva. E o espírito de profecia fala sobre isso. E a arqueologia fala sobre isso. E eles tinham uma reserva. A lâmpada é pequena. Se você ver as lâmpadas, eu tenho uma em foto. Eu poderia mostrá-la a você mais tarde hoje. A lâmpada é pequena e o óleo na lâmpada dura cerca de 4 horas. Mais ou menos. O recipiente, o óleo no recipiente, duraria. Não se preocupe com as crianças. Crianças não me incomodam. Adultos, sim. Eu não me importo com a igreja, onde as crianças fazem algo. Eu adoro isso. Eu me importo com a igreja, onde os adultos não prestam atenção. Louvado seja o Senhor pelas crianças. Então, ouça com atenção. Muito importante. O óleo do recipiente duraria de 6 a 8 horas. Assim, eles teriam óleo para a noite toda. Qual era a razão para o óleo? Por que você precisa de óleo? Para brilhar. O que Jesus diz, você é a luz do mundo, você é a luz do mundo. Deixe sua luz brilhar na escuridão. Você é a luz. Porque precisamos de luz, certo? E a luz não acontece na sua vida, na ausência de óleo. Pare de tentar ser uma luz. Comece a tentar estar cheio de óleo. E então, por que eles precisam de luz? Por que você precisa ser uma luz? Oh, olhe para mim, quão brilhante eu sou. Por que você precisa ser uma luz? A tradição e a história dizem que na Palestina daquela época, as ruas eram confusas. Basicamente, eu estive lá, estive em Israel várias vezes. Se você olhar para as ruínas, as ruas são como um labirinto. Não era bem organizado. E as ruas não tinham nomes. Lee Highway, Highway 11, sem nomes. Então, se você era da cidade, conhecia o caminho. Mas se você veio para o casamento de uma cidade diferente, não sabia. Agora os casamentos acontecem à noite. Por quê? Por causa do calor.
Estive lá muitas vezes. Estive em Dubai muitas vezes. Estive no Oriente Médio muitas vezes. Conversei com o presidente da conferência em Dubai. Estava cerca de 60, mais de 60 graus Celsius, do lado de fora. Isso é, eu não sei, mais de 120, 30, 40, eu não sei. Estava tão quente que você sai do carro e não consegue respirar. E o presidente da conferência me disse, se eu te deixar lá no deserto, em 10 minutos você estará morto. Você vai sufocar, vai ter dores de cabeça, vai desidratar, você vai morrer. E ele me disse que, portanto, sempre que temos festas, casamentos, formaturas, qualquer celebração, um churrasco, fazemos isso depois das 2 da manhã. Depois das 2 da manhã, no meio da noite, depois do meio da noite, porque esfriou. Ok, então, voltando à história. Casamentos aconteciam à noite. A família do noivo pedia aos jovens que não podiam ajudar na preparação do casamento que pegassem lamparinas e um óleo reserva para irem a todas as interseções da entrada da cidade por todas as ruas, até cada interseção, para iluminar o caminho até o salão de festas, pois as ruas eram confusas, e era noite. Assim, ninguém que quisesse vir ao casamento se perderia. Então, qual era a razão? Para ter luz, para ter óleo, para iluminar o caminho. Ellen White diz, eu tenho a citação, vou te dar a citação no final, para que ninguém ao nosso redor se perca. E ela diz, você é o vigia. Deus o torna responsável por seus vizinhos, pelas pessoas com quem você trabalha. Eles dirão a você, você sabia e não me contou. E se você não lhes contar as boas novas, eles perecerão, mas o sangue será exigido de sua mão. Mas se você lhes contar, o sangue deles não será exigido de você. Você deve iluminar o caminho para o salão de casamento, para que ninguém ao seu redor se perca. E essa é uma condição para a salvação. Aqueles que não acenderam, significa que o óleo não estava neles. Porque se você tem o Espírito de Deus, sem esforço, naturalmente, quando você tem óleo, você acende. Você me segue. Você não precisa tentar. Estou tentando ser uma luz. Você não precisa tentar. Quando Deus vive em você, você brilha. Você brilha. E assim, eles devem ter óleo para ter luz, a fim de iluminar o caminho para cada interseção, para que as pessoas soubessem como chegar, sem se perder, ao salão de festas. Agora ouça com atenção, muito importante. Quantos deles, eles são a igreja de Deus, como sabemos, porque são virgens, estão vestidas de branco, têm a palavra, têm os mandamentos. Eles estão esperando. Que igreja está esperando? Eles estão esperando que o noivo venha. Agora ouça com atenção. O noivo parece estar atrasado. O que acontece com a igreja? Quantos deles? Os tolos? Todos. Bem, ouça esta citação, segundo os testemunhos, página 205. Os discípulos adormecidos representam uma igreja adormecida. Quando a visitação de Deus está tão próxima, agora ouça a próxima citação. Segundos. Testemunhos, página 337. Ouça. Cristo está à porta. Homens e mulheres estão nas últimas horas de prova. No entanto, eles são descuidados e tolos, estão adormecidos, e os pregadores não têm poder para despertá-los, porque os próprios pregadores estão dormindo. Ministros adormecidos, pregando para membros adormecidos. Isso significa que eu estou dormindo, você está dormindo, roncamos. Isso não significa que temos más intenções. O fato de você estar aqui diz que você tem boas intenções, mas não estamos cientes da urgência. Satanás quer que sejamos ignorantes e distraídos. Assim, não estamos cientes de que Jesus está realmente voltando e é hora de acordar. Você me segue. Satanás quer que fiquemos distraídos, que estejamos dormindo. E quantos deles estão dormindo? Todo mundo. Não aponte o dedo para mais ninguém, porque você também está dormindo. Agora, quantos deles acordam? Somente os sábios. Não. A Bíblia diz que todos. Você vê que até este ponto não há diferença na igreja entre os sábios e os tolos. Todos esperam, todos estão vestidos de branco, todos têm os mandamentos, todos conhecem as doutrinas, todos comem tofu, todos vão dormir, todos acordam, todos, certo? O que acontece, isso é curioso. Quando eles foram dormir,
ainda tinham óleo. Ouça, com atenção. Isso é importante o que digo a seguir. Quando eles acordam, alguns deles já não têm mais óleo. Por quê? Deixe-me te contar o porquê. Quando você é batizado, no início, todos tinham óleo. Quando você é batizado, você se compromete com a sua vida. E você ora, estuda e experimenta Deus. E Ele é o primeiro amor. Mas então, você começa a se distrair, a ficar ocupado e a ter outras prioridades. E seu óleo, lentamente, imperceptivelmente, vai um pouco mais baixo, e ainda há luz, e ainda há óleo, mas apenas um pouco menos, porque você está tão ocupado. E 5 delas voltam diariamente à fonte de óleo, voltar diariamente e reabastecer-se. Suas bênçãos são novas. Cada manhã, você vai diariamente. Toda manhã ele desperta. Toda manhã ele desperta meu ouvido para ouvir. Jesus acordava cedo pela manhã e passava tempo com o Pai. 5 deles voltava continuamente para encher o recipiente de reserva. E 5 deles baseiam-se no que conseguiram no início e lentamente vão caindo cada vez mais. E então todos adormecem. Quando eles acordam, sem que eles soubessem, o óleo havia acabado, a luz estava apagada. E você não enche o recipiente. Na crise, você não se prepara para o exame final em Loma Linda, na noite anterior. Você não se prepara para as Olimpíadas. Na noite anterior, você precisa se preparar a vida toda. Você não se prepara para a crise final na noite anterior à crise. Se você não aprender a andar com Deus hoje, não andará com Deus amanhã. Para encher o recipiente, é de forma diária, como respirar, como comer, como água. E é aí que eles falham. Não é que eles não acreditem nas doutrinas. Não é que quebrem o sábado. Não é que não vão à igreja ou que não acreditem nas doutrinas. Eles são bons adventistas. Mas eles não conseguem encher o tanque diariamente. E essa é a diferença entre salvos e perdidos. Agora ouça com atenção. Por quê? Eu digo a você por quê. Diz que eles adormeceram. O que é isso? Na Bíblia, eu sugeriria que o sono é o símbolo de segurança. Diz que Pedro estava dormindo na prisão. Mas o livro de Atos dos Apóstolos diz que eles planejaram executá-lo no dia seguinte. Mas então Ellen White diz que ele dormiu porque sabia que Deus está no controle e que ele está seguro nas mãos de Deus. Ele sabia que Deus está no controle e que o que quer que Deus permita está tudo bem. Desde que eu esteja nas mãos de Deus, estou seguro. Eu poderia te dar vários exemplos. Por exemplo, Jesus, no barco, durante a tempestade, os discípulos estão desesperados. Vamos perecer. E o que Jesus está fazendo no barco? E Ellen White diz na hora das idades que ele se sentia seguro e protegido nas mãos do Pai. Eu poderia te dar pelo menos 4 exemplos da Bíblia, onde as pessoas dormem nesse tipo de situação. E ela diz que isso acontece porque se sentem seguras, porque sabem que estão nas mãos de Deus. Dormir é o símbolo de segurança, de paz, de proteção. Por que eles dormem? Na parábola, porque pensam que somos a igreja de Deus. Temos a verdade, temos o sábado, temos o santuário. Estamos esperando, somos a igreja. É uma falsa sensação de segurança. Chegamos ao ponto em que confundimos o que sabemos e nossas doutrinas com estar cheio de Deus. Chegamos ao ponto em que substituímos a presença de Deus pelas formas de adoração. Se você vai à igreja, canta, ora, ouve o sermão, guarda o sábado, não trabalha no sábado, não come isso, acredita nisso, sabe disso e conhece as profecias, você está bem. Chegamos ao ponto em que as coisas boas, que são formas, as confundimos com a presença de Deus. Formas não significam a presença de Deus. Conhecer as formas e perder a presença de Deus, ter ambos. Você não pode ter a presença de Deus sem ter as formas de Deus ou a lei de Deus. Você não pode ter Deus e quebrar seus mandamentos. Você precisa ter ambos. Você não pode ter as doutrinas de Deus sem a presença de Deus. Alô? As virgens
se sentiam seguras porque tinham as lâmpadas, as formas que segurariam o óleo. Eles tinham as formas que segurariam o conteúdo, mas não havia conteúdo dentro. O óleo estava faltando. Eles tinham a forma exterior, mas faltava o conteúdo. Você me entende?